pessoal, bem-vindos à nossa aula referente à quarta unidade do livro Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Eu espero que vocês estejam assistindo as aulas até aqui e que tudo esteja sendo, digamos assim, assimilado por vocês. Lembrem-se, quando assistirem essas aulas, vão anotando alguma dúvida, alguma coisa que fique um pouco no ar ou que não fique muito esclarecida, e isso vocês terão a oportunidade de esclarecer nas aulas presenciais durante a disciplina, tá ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa quarta unidade, onde nós vamos tratar da natureza e do processo de comunicação. Ambiente de trabalho e comunicação, por que isso? Porque hoje em dia é um tema assim, crucial em termos de comunicação, em termos empresariais, em termos de qualquer tipo de organização, a gente falar um pouco sobre comunicação. Na verdade, parece que é uma coisa muito óbvia, que nós nos comunicamos, que nós só construímos algo porque nos comunicamos. Parece algo óbvio, mas é impressionante como o ser humano tem dificuldade de comunicação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, voltado mais para a questão das empresas e organizações, tá ok, pessoal? Vamos falar sobre a importância na gestão de pessoas, dessa comunicação, como que um gestor, como que um gerente, como que as pessoas envolvidas em qualquer tipo de organização devem lidar em termos de comunicação. Falaremos também sobre o planejamento da comunicação interna. Muitas empresas ainda de uma forma muito amadora ainda não conseguem, às vezes até são grandes empresas, têm um bom número de funcionários, mas ainda não conseguem entender a importância de fazer um plano de comunicação, mas é necessário, gente. Depois, vamos falar um pouco de comunicação interna enquanto endomarketing também, que são coisas bem diferentes, né? O endomarketing nós vamos ver que é diferente da comunicação interna no sentido de que ele vai ser desenvolvido para ganhar os funcionários, para trazer coisas boas e para trazer satisfação dos funcionários com relação ao ambiente de trabalho e ao clima organizacional. Então vamos lá vamos começar a tratar desse assunto falando um pouquinho sobre a definição de comunicação, já que é um processo tão essencial na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Vamos ver primeiro o que a palavra comunicação significa. Vamos lá, ela deriva do latim comunicare, cujo significado é tornar comum, partilhar, associar, trocar opiniões, conferenciar. Então vejam bem esse sentido de partilha, gente, troca, a transferência e a compreensão de significados entre os membros de um grupo. Vejam bem, transferência e compreensão. Percebam que essas duas definições colocadas, uma completa a outra. Primeiro, quando eu comunico, a minha intenção é partilhar alguma coisa, é fazer com que o outro conheça algo que eu conheço, tenha uma informação que eu possuo, consiga chegar a um conhecimento ou a uma informação que eu estou tentando passar. Porém, não para por aí a comunicação. A comunicação tem que ser transferência e compreensão. Porque veja bem, se eu disser algo para você, se eu tentar me comunicar e te disser algo que você não venha a entender, nós não podemos dizer que houve realmente comunicação. Isso precisa ficar bem claro. Não é o fato de você estar aí assistindo, ouvindo eu falar, que realmente esteja acontecendo uma comunicação. Vocês já devem ter assistido programas ou ido a alguma palestra, onde vocês ficaram ouvindo o palestrante falar alguma coisa e muito pouco você entendeu do que ele estava falando. Apesar de você falar a língua portuguesa, apesar do palestrante estar falando a língua portuguesa, se você vai assistir uma palestra sobre algum assunto que você é totalmente leigo, muitas vezes a comunicação não ocorre, porque nós só podemos dizer que há comunicação quando há transferência, partilha, compreensão. Se eu disser algo e você não entender, então é porque não houve uma comunicação. E isso, pessoal, acontece o tempo todo no nosso dia a dia. O tempo todo. Uma das grandes dificuldades para isso, que esse problema acontece, é porque nós não sabemos ouvir. Na maioria das vezes, uma pessoa nos fala, nós ouvimos as primeiras palavras que ela diz, e devido à correria, principalmente do trabalho, você ouve as primeiras palavras, acha que teve uma compreensão, não raciocinou no resto da frase, no resto do discurso da pessoa, e você acaba se atrapalhando, ficam mal entendidos, você não entende o que a pessoa quis dizer e a pessoa também não conseguiu transmitir, ou seja, não há uma comunicação eficaz, a comunicação ficou completamente travada, problemática. Então,
Cada um de vocês pode parar e pensar em momentos que isso aconteceu, desde os seus momentos familiares, momentos com pais, com filhos, até no trabalho. É muito, muito comum a questão dos problemas de comunicação. Nós não sabemos ouvir as pessoas, porque você, em primeiro lugar, para que haja uma boa comunicação, você precisa saber ouvir. E a maioria de nós pensa, né, que sabe ouvir, mas no fundo nós acabamos não sabendo, né, não sabendo exercitar esse ouvir e compreender o que as outras pessoas têm a nos dizer. Então vamos lá, para continuar falando de comunicação, sempre foi importante a comunicação, para a nossa própria evolução como sociedade. Mas hoje em dia a comunicação ela está mais presente sob várias maneiras e ela vem de várias fontes até nós, essa comunicação. Tanto que hoje se diz que nós estamos vivendo na época da sociedade da informação e da comunicação. Porque hoje em dia, para se obter uma informação e uma comunicação, principalmente depois que a internet foi criada, né, que foi inventada, e tantas pessoas no mundo têm acesso à internet, a nossa quantidade de informações, a nossa capacidade de entrar em contato com informações é uma coisa realmente absolutamente impressionante. Basta você jogar no Google, por exemplo, uma palavra-chave sobre qualquer informação, vão aparecer ali milhares e milhares e milhares de informações a respeito de um determinado assunto. Se você jogar a palavra no Google, comunicação, vão aparecer os mais diversos artigos, os mais diversos comentários, histórias, crônicas, enfim. Você pode até selecionar o que é que você quer saber sobre informação. Exemplos de comunicação, todos os tópicos que nós vamos estudar aqui nessa unidade, joga no Google, gente, para você ter uma ideia da quantidade de informação que nós somos capazes hoje de acessar. Imagine a informação não apenas desses sites e blogs que a gente joga lá, mas as informações que a gente consegue ter das pessoas que nós conhecemos. Hoje em dia você manda um e-mail, você manda uma mensagem pelo celular e as pessoas podem te responder. Às vezes você faz parte de um grupo, faz uma pergunta, várias pessoas que fazem parte daquele grupo te dão alguma informação, te trazem algum conhecimento. É impressionante, realmente o nosso acesso à comunicação e à informação é muito impressionante. Porém, como eu estava dizendo no começo, parece que nós temos controle disso, mas nós não temos e muitas vezes nós não sabemos utilizar a informação e a comunicação que chega até nós. Então acaba trazendo até alguns problemas o fato de nós termos tanto acesso. Às vezes você tem muito acesso e você não consegue filtrar, você não consegue pegar realmente o que é essencial. E isso pode acontecer, acontece na nossa vida de uma maneira geral e acontece principalmente dentro das empresas. Vamos falar um pouquinho também, então, com relação a as funções da comunicação. Nós vivemos nessa sociedade da informação, mas em qualquer instância a comunicação tem algumas funções que são bastante importantes. Vamos refletir dentro de uma empresa, né? Vamos focar para a nossa questão organizacional. Controle do comportamento. Você pode pensar, nossa, mas já se parte do princípio de que a comunicação é para controlar o comportamento? Sim, claro, controlar o comportamento. Porque nós só vamos agir de determinada maneira num determinado ambiente, nós só vamos agir mais adequadamente quando nós tivermos informações a respeito. Você entra em qualquer setor, em qualquer empresa para trabalhar, você vai pautar o seu comportamento, você vai direcionar o seu comportamento a partir do que te for informado, do que te for comunicado. Alguém vai trazer uma informação escrita ou falada, ou através de imagens também que podem ser usadas, né, a linguagem não verbal, e você vai controlar o seu comportamento a partir dali. Você vai saber o que é que você pode e o que é que você não pode fazer num determinado ambiente. Outra função, pessoal, segunda função, motivação dos funcionários. Primeiro, pela comunicação é possível você informar para a pessoa como que está indo o trabalho dela. Né? Aquela função do feedback, você retroagir para a pessoa, você dizer como é que está indo o seu trabalho está indo bem, você pode dar um elogio, você pode dizer vamos em frente, é daqui para lá, você acabou uma etapa, então agora é começar outra, é realizar um outro trabalho, realizar uma outra tarefa e por aí vai. Então a comunicação bem feita, né? Quando ela é bem feita, quando ela é mesmo verbal ou escrita, ela tem o potencial de motivar as pessoas para o trabalho. Outra função, meio para expressão emocional.
Muitas vezes as pessoas no trabalho não estão muito ligadas, e principalmente os gestores, para essa função da comunicação. Ela é essencial, gente, meio para a expressão emocional. A nossa linguagem falada ou escrita é uma maneira de nós nos expressarmos sobre como nós estamos nos sentindo num determinado ambiente. Então, se você comunica, se você tem um canal para dizer, olha, eu estou me sentindo assim, 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 no nosso trabalho as coisas estão andando bem em tais e tais e tais elementos, as coisas estão andando mal em tal e tal e tal aspecto. Nesse momento, quando você faz essa comunicação, e principalmente, né, quando há uma comunicação eficaz e você é entendido por quem está te escutando, é uma possibilidade muito grande de você se motivar no sentido de que você consiga expressar a sua emoção. O que é que você está sentindo afinal naquele momento? Os lugares onde não abrem espaço, né? Se você trabalha num lugar onde não há espaço para conversas, onde é proibido conversar, onde você tem que conversar escondido, baixinho, ou que tem um espaço muito pequeno onde você pode ir para conversar se você quiser, você vai se sentir com o tempo meio pressionado, meio sufocado, porque nós, seres humanos, nós precisamos colocar a emoção para fora. Não é à toa que muitas empresas já adotam o momento, até em termos de momentos de treinamento mesmo, o pessoal do RH fica responsável por ter aquele momento onde as pessoas vão conversar especificamente sobre como elas estão se sentindo no trabalho. É um canal de escuta. Essa comunicação é super importante. E há vários meios, né? Através de dinâmicas de grupo, há também aquelas empresas que colocam sugestões para você colocar, escrever e colocar numa caixinha sugestões. Existem várias maneiras de melhorar a comunicação dentro de uma empresa. E nesse momento você está expressando o seu emocional, você está expressando o seu sentimento e pode não se sentir, para que você não se sinta sufocado, às vezes, num ambiente em que você não está gostando ou não está satisfeito com muitas coisas. Imagine, onde você não pode falar, vai se tornando um local cada vez mais insatisfatório de trabalho para qualquer pessoa. Depois, uma outra função muito importante da comunicação é oferecer informações. Todos os tipos de informações, né? Em termos da empresa, informações para que a gente continue realizando o nosso trabalho. Nós precisamos saber o que a empresa espera de nós, o que é que nós temos que fazer. Nós não podemos andar às escuras. Um funcionário que não tem informações sobre o que ele realmente precisa fazer e como ele deve fazer melhor, ele vai se sentir perdido. Então vejam, gente, essas 4 funções da informação são as essenciais da comunicação, né? Embora haja outras funções, mas essas 4 funções realmente são as funções principais que vários dos autores nos livros de comportamento organizacional selecionam para que os gestores possam refletir sobre isso, tá ok? Então, continuando, o que a gente pode falar do processo de comunicação? Vocês já devem ter estudado isso em aulas de português, lá no ensino médio, ou mesmo já na graduação de vocês. Mas sempre é bom lembrar, porque muitas vezes você estuda sobre o processo de comunicação, mas sem ter uma noção de como é que você pode compreender na prática esse processo. Como é que a sua compreensão desse processo pode te ajudar a viver melhor, pode te ajudar a trabalhar melhor. Então vejam bem se fica claro, né? O processo de comunicação, ele é formado por alguns elementos. Primeiro elemento, o emissor. Quem é o emissor? Aquela pessoa que quer transmitir alguma mensagem. Pode ser uma mensagem falada, pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma linguagem gestual, pode ser uma imagem, uma foto. A pessoa quer transmitir, o emissor é aquele que quer passar uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa, eu quero passar uma mensagem, eu preciso decodificar essa mensagem. Se eu quero passar essa mensagem para você, aí é que eu vou escolher o canal de comunicação e os meios de comunicação. Será que é melhor eu te escrever um e-mail? Será que é melhor eu te mandar uma mensagem de texto pelo celular? Será que é melhor eu te mandar uma foto? Será que é melhor eu te mandar um desenho, um sorriso, um emoji, essas coisas que às vezes as pessoas mandam e nem entendem direito o que funciona? Qual será a melhor maneira de eu me comunicar com você? Então eu preciso codificar essa mensagem.
quero passar a informação, mas eu preciso primeiro escolher as palavras. Eu tenho que escolher a codificação, transformar em código. Porque eu posso ter a ideia aqui na minha cabeça, mas eu vou ter que procurar códigos para que faça com que você entenda. Então, dependendo de quem é que é o meu interlocutor, quem é o receptor da minha mensagem, olha lá, né, o outro elemento, eu vou escolher tanto o canal quanto os meios de comunicação. Se eu estiver num lugar onde as pessoas falam outra língua, né, eu vou ter que escolher, a minha cabeça vai ter que fazer toda uma jogada, falar assim, não, aqui o pessoal fala alemão. Se eu falo alemão, eu vou ter que fazer toda uma codificação na minha mente e transformar aquela mensagem na língua alemã, porque são pessoas alemãs que falam alemão que estão me ouvindo. Se falam português, se as pessoas têm só um ensino fundamental, eu tenho que falar de uma maneira mais simples, né? Sem complicar demais, sem falar palavras muito cultas ou palavras que exigem o domínio de uma linguagem técnica. Então, quando eu for codificar uma mensagem, eu preciso pensar muito bem quem é esta pessoa que está me ouvindo. Porque mesmo na nossa língua portuguesa, se você for utilizar uma linguagem técnica com determinadas pessoas, vai ser o mesmo que você está falando grego, chinês ou qualquer outra língua que você não compreenda. Então, essa codificação é essencial. Às vezes você fala para a pessoa tem vergonha de dizer que não entendeu, e aí vai dar confusão lá na frente, o conflito vai existir. Então, e o canal de comunicação? Se você vai falar com jovens hoje em dia, é muito mais útil e muito mais efetivo você mandar uma mensagem pelo celular, pelo WhatsApp, por exemplo. É muito mais certo de que essa pessoa vai abrir. E-mail, as pessoas mais velhas em geral, elas abrem mais o e-mail do que as pessoas jovens. Então, se eu quero me comunicar dependendo com quem e que tipo de mensagem eu quero mandar, eu tenho que escolher muito bem qual será esse e-mail. Tá, escolhido o e-mail, mandei. A outra pessoa, que é o receptor, ela vai ter que decodificar. A decodificação é bastante fácil de você observar, né? A pessoa falou, às vezes você ouve a palavra, mas o seu cérebro não processa, vocês já notaram isso? Principalmente se vocês estão distraídos. Alguém chega com você, você está ali no celular conversando com alguém. Vem uma pessoa e te diz, olha, por favor, leva aquela pasta lá para o setor financeiro. Mas você estava fazendo uma mensagem no celular. Você não processou a informação que a pessoa te passou, porque o nosso cérebro só consegue prestar atenção numa coisa de cada vez. Mas o seu sentido da audição, ele captou. Muitas vezes você para de escrever e você fala assim, peraí, o que foi mesmo que ele me falou? Aí, como os seus sentidos captaram, aí você se lembra, ele falou para eu levar a pasta azul lá no setor financeiro. O que significa isso? Aí você processou a informação, você decodificou a mensagem que a pessoa te disse, que a pessoa te passou, e você vai realizar a ação, tem condições de realização. Mas se por acaso a pessoa te disse não uma pasta, mas um portfólio, você não sabe o que é isso. A pessoa disse, vai lá e leva o portfólio X para o setor financeiro. Você vai ficar ali, portfólio, afinal de contas, o que é um portfólio? O que é que eu vou levar lá no setor mesmo? E você vai ficar ali, né, sem decodificar a mensagem. Então, quer dizer que a comunicação não existiu, apesar de portfólio ser uma linguagem, ser uma palavra corrente, assim, em determinados meios, né? Mas você pode não decodificar e aí a comunicação real, a comunicação eficaz não aconteceu. O receptor, como eu estava dizendo, é quem vai receber a mensagem. Quando se recebe uma mensagem, gente, para que a gente complete o processo de comunicação, é muito importante que nós façamos um feedback, ou seja, uma retroação. A gente devolva para a pessoa. Então, feedback não precisa pensar em conceitos muito complexos para você entender o que é feedback. Quando você atende um telefone e diz, alô, você está dando um feedback. Ou seja, você está demonstrando que você recebeu a mensagem. Se alguém dá uma ordem para você e você balança a cabeça, você está dando um feedback para a pessoa de que você recebeu a mensagem. Agora, se a pessoa fala com você e você fica assim parado. Acontece muito isso em sala de aula. Você fala, todos entenderam? E as pessoas ficam olhando assim para a cara do professor. Todos entenderam?
todos parados olhando. Cadê o feedback? Qualquer pessoa que comunica ou que informa algo precisa de um feedback. Eu já vi o extremo da pessoa estar tão distraída, ela atender o telefone e não dizer alô. Aí a outra pessoa do outro lado fica alô, alô, alô. E ela não dá o feedback de que ela já atendeu o telefone. Então, percebam bem que essa falta do feedback pode nos trazer grandes complicações em termos de comunicação. O feedback de forma mais técnica, né, um feedback mais, digamos assim, mais voltado para técnicas que até se faz treinamento hoje em dia, o feedback na comunicação, treinamento para dar feedback é muito comum. Muitos profissionais de RH e psicólogos são contratados hoje em dia para dar treinamento de feedback. Porque claro que tem esse feedback mais simples, de você dizer um alô, de você balançar a cabeça, de você mandar um e-mail escrito recebido. São coisas simples, mas que tem gente que não dá isso. Você é daquelas pessoas que recebem um e-mail e nunca você escreve assim de volta, recebido? Você deixa a pessoa no ar e a pessoa fica lá pensando, né? Afinal, a pessoa recebeu ou não recebeu o e-mail? Será que ela não leu? Será que ela não se interessou? Será que foi para a caixa de lixo eletrônico? Então, nós precisamos, principalmente no trabalho, dar feedback para as pessoas. Não deixem e-mails sem resposta, gente. Isso fica muito feio para a sua imagem e para a imagem da empresa onde você trabalha. O feedback digamos assim, tanto essencial para se entender e para haver comunicação, quanto em termos de educação também. Você mostra muita educação quando você dá um feedback para as pessoas. É claro que hoje os jovens eles estão muito acostumados. Manda uma mensagem, às vezes ela parece que se perdeu no ar. Você não diz tchau, um beijo, até logo, nada. Você recebe e a mensagem fica parada ali. Em geral, para os jovens, isso é muito comum. Mas isso é muito comum, você não pode levar isso para a questão do trabalho. No trabalho nós temos que ter relações mais formais. Então, principalmente as pessoas mais velhas, leia uma mensagem para elas, ela manda uma mensagem, ela quer saber se você respondeu ou não. E hoje em dia é muito comum um jovem parar a conversa no meio, não continua mais, não entra mais no WhatsApp, saiu do Face, saiu daqui, dali e não mantém a comunicação como deveria. E aí, como as comunicações informais muitas vezes são assim, você pode ter o hábito de levar esse vício para dentro da empresa. E você não pode agir dessa maneira dentro de uma empresa. Se você recebeu uma mensagem, dê o feedback. Dê a resposta ao que a pessoa perguntou, ou no mínimo diga, recebido, para que a pessoa saiba que você está ciente daquilo que te foi informado, tá? Mas é claro que a comunicação, às vezes, ela se dá de forma muito problemática, não só por falta de vontade das pessoas. Gente, se comunicar não é simplesmente aprender a falar. Aprender o processo de comunicação é uma coisa que nós temos que fazer ao longo de toda a nossa vida. Não importa se a gente tem 1 ano de idade, 10 anos, 30, 60, 90 anos de idade. Nós nunca vamos saber tudo sobre comunicação. Nós precisamos sempre estar acompanhando e aprendendo com as pessoas ao nosso redor e com a nossa geração também, porque se nós formos ver, o modo de comunicação vai mudando, mas existe uma comunicação, aquela que nós temos sempre que fazer, não importa a idade que você tenha, que é uma comunicação eficaz. Nós queremos falar, mandar a mensagem e nós queremos que a pessoa entenda o que nós estamos falando. Ninguém quer falar para paredes ou ninguém quer falar ao vento. Mas como eu disse, não é só uma questão de boa vontade. Existem algumas barreiras à comunicação que podem trazer muitos problemas e conflitos que ocorrem muitas vezes sem a pessoa querer. É porque ela realmente não percebe e não é de maldade, não é de má vontade, mas essas barreiras realmente acontecem. Por exemplo, a filtragem. Nós, seres humanos, nós temos um lado emocional que acompanha todas as nossas ações e todos os nossos comportamentos. E muitas vezes nós fazemos um filtro, nós ouvimos o que nós queremos. Então a pessoa fala ali meia hora com você e você às vezes não capta nada do que ela falou ou capta 1% do que ela falou. O seu próprio cérebro e o seu processamento de informação, ele faz uma filtragem daquilo. Pouca coisa do que foi passado para você, às vezes você pega. E isso, imagine, né? Se alguém estiver... Você pode não estar interessado no assunto, mas você precisa fazer um esforço para vencer essa barreira da filtragem. Um esforço de compreensão e de saber ouvir o outro. Tá?
Outra barreira, né? A percepção seletiva, também parecida com a filtragem, é você perceber, por exemplo, o que a pessoa... Você percebe coisas que estão mais próximas a você. Você seleciona a sua percepção. Às vezes, o assunto é tão chato para você, é tão desagradável, é só ordem que esse chefe passa, é só coisa para encher mais o meu trabalho, que o seu próprio, né, a sua própria percepção daquilo que vem, ela fica seletiva para coisas que você conhece, coisas para as quais você se interessa. Então vai ficar sempre algum tipo de lacuna, algum tipo de incompreensão, se você não ficar ligado nisso. Outra barreira são as nossas emoções. As emoções fortemente, elas influenciam o nosso processo de comunicação. Em primeiro lugar, por quê? Você já deve ter percebido que se você estiver nervoso, aflito ou nervoso, ou querendo brigar, ou querendo agredir, ou querendo, né, sair daquele lugar, uma pessoa vem e fala uma coisa para você, você vai ouvir pouquíssimo, ou você vai ouvir só o que tem de ruim do que ela está falando, e você fica mais bravo ainda, mais nervoso ainda. Por isso, quando a gente vai comunicar, o bom comunicador consegue perceber qual é o estado emocional da pessoa para a qual ele vai falar. Todos nós temos um pouquinho de noção, não é? Quando você vai falar com seus pais, ou com sua namorada, ou com seu esposo, você com certeza primeiro presta atenção. Deixa eu ver como é que ele está hoje para ver se eu posso falar. Porque às vezes a mesma comunicação que a gente faz hoje pode ser vista tranquilamente, a pessoa ouve e comenta com a gente. O mesmo comentário, se nós fizermos amanhã e a pessoa estava estressada, abalada emocionalmente, ela vai encarar aquele comentário de uma outra maneira. Assim, cada um de nós. A gente recebe a comunicação muito bem ou mal, mais tranquilos ou menos tranquilos, muito influenciado pelas nossas emoções, a emoção do dia. Então, volto a repetir, bons comunicadores conseguem ter empatia com quem vai receber a informação. Você percebe como é que a pessoa está, você verifica mais ou menos como que está o ânimo dela naquele dia, para você poder comunicar alguma coisa. Aí você às vezes diz assim, mas agora eu não posso dizer mais o que eu penso? Não, depende de você querer fazer uma boa comunicação ou não. Há pessoas que dizem assim, foi grosso comigo, eu também sou grosso, nunca é educado, eu também nunca serei educado. Opa, lembrando que se você se comunica mal, se você pensar dessa maneira, você tem uma grande possibilidade de ser um mau comunicador, porque o bom comunicador precisa se ligar e sentir. Quem é que está ouvindo o que ele está dizendo? Você quer ser ouvido? Por seus irmãos, por seus colegas de trabalho, pela sua chefia, pelos seus funcionários, você precisa olhar para eles e pensar como é que eles vão receber essa comunicação que eu vou fazer. Percebam, gente, que é um dom, ou não, o dom, quando a gente fala em dom, parece uma coisa que a gente nasce, né? Mas não, a comunicação, ela pode ser desenvolvida de uma tal maneira que há pessoas que aprendem a dizer um não, que todo mundo fica tranquilo quando recebe um não. Já conheceram pessoas que sabem dizer não? Você entra, conversa com ela, ela te dá um não tão educado e tão dentro do que você está preparado para ouvir, que você sai dali e você nem fica bravo. Às vezes você até concorda com o não que a pessoa te deu. Realmente, olha, tal. E agora, quem não sabe se comunicar, dá um não que agride as pessoas. Então vejam bem, todos nós somos capazes de aprendermos a sermos bons comunicadores. Outra barreira, gente, muito comum que se encontra na nossa comunicação, a barreira do idioma. Claro, como eu disse, tanto você falar outras línguas, você não fala outras línguas, você só fala português, você vai ter dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Mas quando se fala em idioma, não é só idiomas estrangeiros. No nosso próprio idioma português, muitas vezes você se comunica, você trabalha numa empresa, você fala muito, ou escrevendo, ou por telefone, você se comunica com pessoas, digamos, você mora no sul do país e você se comunica com pessoas lá do norte do país. Há várias palavras dentro do mesmo país que as pessoas não vão entender o que você está falando. A expressão utilizada no sul do país e no norte do país. Por exemplo, ontem eu ouvi essa palavra, uma senhora falando. É uma expressão, acredito que seja bem paranaense. Eu estou muito apurada hoje. Eu estou muito apurada. Como eu sou uma pessoa do norte do país, eu conheci essa palavra, eu já era uma pessoa adulta.
ela está muito apurada. Isso não é comum. Para uma pessoa do norte não faz o menor sentido. O que quer dizer estar apurada? Porque apurado que a gente chama para uma comida que tá cozinhando, né? Tá ali ferventando e tal. E aí a comida fica num ponto, já fica apurado. Não. No Paraná você diz eu estou apurada, você quer dizer eu estou muito ocupada. Eu estou cheia de coisa para fazer. Que é coisa que não faz sentido. E muitas e muitas e muitas outras palavras que no nosso próprio idioma as pessoas não entendem se você falar de uma determinada maneira. Então nós temos que ver para quem que a gente está falando. Outro exemplo dentro do idioma português, passou-se há poucos dias dentro dos meus amigos. Uma amiga foi comprar uma passagem aérea numa companhia europeia e ela entrou num site de português de Portugal. Eis que lá tinha assim para você preencher o nome e o apelido. As duas palavras existem em português do Brasil, certo? O nome e o apelido. Porém, ela é uma adolescente, praticamente uma adolescente com muita inocência, ela colocou lá o nome, onde estava o nome, ela colocou o nome completo. E no apelido, ela colocou o apelido pelo qual chamam ela. Exemplo, Carolzinha. Pois ela colocou no apelido o nome Carolzinha. Gente, quase que ela perdeu essa passagem. Teve que ligar para lá e falar com a companhia e tal. Por quê? Porque apelido em português de Portugal é o sobrenome da pessoa. Então, olha a confusão, né? Então, nós não podemos cair assim tão inocentemente de falar qualquer coisa em qualquer ambiente. Nós temos que ver muito bem aonde nós estamos para que nós utilizemos determinados tipos de palavra. Exemplo, palavrão também. Há pessoas que falam muito palavrão e a gente precisa entender que o meio organizacional não é o lugar para você falar palavrões. Dentro de uma sala de aula não é lugar para você falar palavrões. Porque tem pessoas que utilizam tanto o palavrão no seu dia a dia, que às vezes perde a noção, acha que aquilo não já é uma linguagem corrente, já é uma linguagem normal e natural. E não é bem assim, tá, gente? Tem gente que usa determinadas palavras como se fosse vírgula, mas já faz tão parte do seu dia a dia que ela não percebe que é uma linguagem inculta e grosseira. Então, muito cuidado com o palavrão para que a gente consiga se comunicar adequadamente com as pessoas. Outra barreira muito comum de comunicação, pessoal, é o medo da comunicação. Vocês devem conhecer pessoas, ou talvez vocês mesmos já tenham passado, eu espero que, se tiverem esse medo, consigam vencer esse medo. Há pessoas que vão falar em público, elas ficam tão apavoradas que elas começam a gaguejar. Gagueja e o pensamento assim, bota todo e ela não consegue ali raciocinar e ela começa a gaguejar e fica vermelha e começa a suar. Medo de se comunicar. Às vezes, para algumas pessoas, o medo é de públicos grandes, falar em grupos, falar em públicos, principalmente se forem desconhecidos. Mas algumas pessoas têm medo da comunicação pessoal. Tem medo de passar por uma entrevista, medo de chegar numa sala de espera de um médico e ter pessoas querendo conversar. Vocês já viram que tem gente que é tão apavorada que teve pessoas no elevador, ela pega o celular. Ela pega o celular porque ela tem medo. E isso é uma coisa, aliás, muito da nossa sociedade atualmente. Você chega num consultório médico ou chega num elevador, está cheio de pessoas, ao invés de você olhar para as pessoas que são suas semelhantes, te dá aquele medo. Aí você puxa o celular e você fica ali. Nem tem o que fazer, você está sem 3G, mas você fica disfarçando ali que você está conversando com alguém por medo de se comunicar com as pessoas que estão ao redor. Então imagina, precisa ser vencido esse medo para que você se torne um profissional de sucesso. Isso pode ser uma grande barreira na sua vida. E depois, por último, a diferença de comunicação nas diferenças de gênero. Vejam, gente, não é que você tem que discriminar, mas nós precisamos tratar diferentes as pessoas. Um homem recebe a mesma comunicação de uma forma diferente de uma mulher. É assim, não é dizer que eu estou discriminando, mas os homens utilizam muito mais a racionalidade na sua comunicação do que as mulheres. As mulheres, elas têm uma linguagem muito mais afetiva. Então, o modo como você transmite alguma coisa para um grupo de homens ou o modo com que você transmite para um grupo de mulheres é muito diferente. Por exemplo, a começar, por palavrões. Vocês já notaram que os homens costumam fazer carinho com palavrão, né? Oi, seu fulano de tal, oi, seu isso, oi, seu aquilo. Vocês nunca vão encontrar uma mulher falando isso.
né? Às vezes fala de brincadeira, uma outra palavra assim, né? Mas não é comum. As mulheres têm um outro tipo de linguagem. Então você tem que adaptar também quando você for gestor de homens ou de mulheres. É diferente o modo de se expressar e o modo de se relacionar. Também não está ali colocado, mas uma outra barreira, pessoal, é a questão da idade também. É muito diferente você se dirigir a uma criança, a um adolescente, a um adulto ou a uma pessoa idosa. Os idosos, em geral, você tem que ter uma linguagem muito mais próxima, muito mais carinhosa. Quem é vendedor de loja sabe bem disso. O tratamento é muito diferenciado, a comunicação entre as pessoas de diferentes idades. Quem é vendedor já sabe e vai aprendendo a utilizar um jeito de se comunicar ou outro de acordo com o seu cliente, de acordo com a pessoa que chega. Tá ok? Então vamos lá. Olha esse dado, pessoal, que interessante. Nós nos comunicamos 70% do nosso tempo, do tempo em que nós estamos acordados. 70% nós estamos nos comunicando de alguma maneira. Hoje mesmo aquela pessoa que não sai do quarto, mas ela está no computador, ou ela está no celular, ela está se comunicando. Você vai ao trabalho, você vai à rua, imagine, eu diria que até 80%, viu? 80% do nosso tempo nós estamos nos comunicando, no tempo que nós estamos acordados. E por isso mesmo, a comunicação ruim, a comunicação problemática, é uma das principais fontes de conflito entre as pessoas. Não é à toa, né, que eu coloquei essa frase na sequência, que a comunicação empresarial moderna é um fator de sobrevivência organizacional, levando os gestores a pensarem na comunicação organizacional de forma ampla. Olha lá, é um fator de sobrevivência, ainda mais com os meios de comunicação que existem hoje. Televisão, internet, outdoors, os mais diversos meios audiovisuais que uma empresa tem hoje em dia para se comunicar. É preciso muito cuidado, é preciso utilização de uma comunicação correta, de um português sem erro, de palavras bem escritas. Não é à toa que aqui, né, por exemplo, para fazer esse nosso trabalho, há toda uma revisão de material. Quando eu mando slides, às vezes até escapa um errinho ou outro, mas o material todo é revisto, porque é a nossa forma de nos comunicar com você, aluno, tanto eu falando aqui com vocês, quanto através dos slides e dos livros que são escritos. Então, nós temos esse cuidado o tempo todo. Uma pessoa faz, mas 2, 3 pessoas às vezes vão rever esse material, para que ele fique o mais claro possível, para que a comunicação seja límpida, para que a comunicação realmente exista. Tá ok? Então, uma empresa hoje que quer ter sucesso, ela precisa investir na parte da comunicação dela. Sem dúvida. Quando você fala em comunicação organizacional, a gente pode falar em canais formais e informais, tá? Canais formais e informais. Olha o que eu estava dizendo para vocês. Às vezes escapa. Então o cuidado tem que ser muito grande. Olha ali no slide, faltou a palavra formais. Eu cometi o erro de faltar com a palavra e alguém que corrigiu também deixou passar batido. Então vocês percebem, gente? Nesse caso, eu tenho aqui a condição de mostrar para vocês e de corrigir, porque eu estou falando com vocês. E naquelas comunicações que eu não tenho a oportunidade de me corrigir? Foi errado, já foi. Imagine colocar um outdoor errado, com o nome errado da sua empresa, faltando uma letra. Isso é muito prejudicial, isso pode trazer prejuízos muito grandes. Então, o cuidado com a comunicação é crucial. As formas podem ser, né, como eu disse, formais ou informais. Pode ser uma forma ascendente, descendente, horizontal. Por exemplo, a forma ascendente é quando o subordinado fala com o seu superior. Como é que você se comunica com o superior? Com o diretor da empresa, com as pessoas que são gerentes. Será que é da mesma forma que você se comunica horizontalmente, como é essa outra maneira aí? É da mesma maneira que você escrever para um colega que está no mesmo nível hierárquico que você? Claro que não. E quando você fala com um subordinado? Será que tem que ser da mesma maneira que você fala com seus colegas iguais ou da forma como que você fala com o diretor da empresa? Então vejam que há diferenças na comunicação e é preciso a gente ficar, né, perceber que existe e que você precisa aprender. Então, se você é um gerente e você digamos, por educação, por formalidade, você fala com o pessoal da produção de uma forma muito formal, caríssimos senhores,
participantes do setor de produção. As pessoas vão dizer, epa, o que é isso? Né? Que jeito de falar com a gente? Você vai se distanciar desse seu público. Agora, se você falar, olá pessoal, como estão vocês? Vejam bem, é um modo, né? É um modo de se relacionar diferente, dependendo do público. E você não vai falar com o presidente ou com a direção, com os diretores da sua empresa, iniciando, olá pessoal, como vão vocês? Não é possível. Então preste atenção na comunicação ascendente, descendente e horizontal. Aprenda a se comunicar. Redes formais e informais dentro de uma empresa. Numa empresa tem a intranet, tem os e-mails, tem as formas de você se comunicar. Murais nas paredes, enfim, cada empresa vai desenvolvendo seus meios de comunicação. Essas são as redes formais. Agora, a gente só que tem as redes informais, chamadas também de rumores. O que é isso? É aquela chamada rádio corredor, é aquela coisa que um fala para o outro, um falou ali no ouvido daquele outro, aquelas fofoquinhas que vão correndo na empresa. Não pense que ela é pouco importante, gente. As redes de rumores dentro de uma empresa é super importante para os gestores. Você precisa ficar atento ao que estão falando nos corredores. Quem vai gerir precisa disso. Eu não vou dizer que você precisa saber tudo que as pessoas pensam sobre você, pessoa, tá? Eu sempre digo, não te interessa tudo que as pessoas falam sobre você, pessoa. Em termos profissionais, sim. Mas as pessoas gostam de fofoca, as pessoas gostam de envenenar. Nós, seres humanos, somos terríveis na nossa comunicação. Você não tem que saber isso. Você tem que saber das questões profissionais e dos assuntos que dizem respeito à empresa. Muitas vezes um rumor que a gestão da empresa demora a descobrir, já pode ter causado assim, um estrago muito grande em termos motivacionais e comunicacionais. Por exemplo, de repente a sua empresa está em crise. E aí alguém inventa no corredor que não vai sair a parcela do 13º, que por acaso hoje é dia 30 de novembro que eu estou gravando essa aula, tá, gente? Bem no dia que sai a primeira parcela do 13º. Então, se você trabalha numa empresa, você é gestor e alguém lançou a fofoca de que não vai sair, que o 13º não será pago. E isso, se for uma inverdade, se for mentira isso, imagine o que pode causar em termos de motivação e má vontade nas pessoas. Então, fique ligado a rumores, os gestores precisam saber do que está se passando. E outros meios, né, os meios eletrônicos, as formas de comunicação dentro da organização, né, que eu já até comentei um pouquinho. E-mail, webconferência, videoconferência, ensino à distância, que é muito usado hoje em dia para treinamento, Skype, blogs, Twitter, Facebook, WhatsApp, enfim. Os modos de se comunicar instantaneamente hoje são os mais amplos possíveis. Mas só que você tem que tentar utilizar isso de uma maneira em que você respeite os funcionários. Não é porque você tem esses canais que você pode ficar mandando mensagem para o funcionário 10 horas da noite, meia-noite, sendo que o expediente de trabalho dele é até às 6 horas, das 8 às 5 ou das 8 às 6. Então, se torna até uma falta de educação e que as pessoas, muitas vezes, e os gestores, às vezes, não estão atentos a isso, o quanto você pode ser invasivo. Por que é que você manda a mensagem para a pessoa 10 horas da noite, 11 horas da noite ou 6 horas da manhã? Não é bem assim, né? Acho que as empresas precisam, quem é gestor, precisa ter uma noção de que você não pode invadir dessa maneira com comunicações a vida do seu funcionário. Depois, podemos falar especificamente da comunicação interna como uma ferramenta. Não quer dizer, quando se diz comunicação interna, você não quer dizer, ela é interna porque se passa dentro da empresa. Não, é porque se passa dentro da empresa, mas ela é uma ferramenta específica, gente, quando se fala em comunicação interna. Empresa e funcionários, entre os departamentos, entre os setores, entre as filiais. Então, quando você diz que uma empresa tem um plano de comunicação interna, é porque ela já elaborou, o departamento de marketing, se tiver, ou o departamento de recursos humanos, se for o caso, vai elaborar como é que nós vamos realizar a informação com o nosso funcionário. O que é que nós vamos mandar através de e-mail? O que é que nós vamos mandar através de WhatsApp? O que é que nós vamos colocar um cartaz na empresa? Que dias são comemorativos? O que é que nós vamos fazer? Então, todo esse plano precisa estar no papel, ele precisa estar bem elaborado, esse plano de comunicação. Esse plano de comunicação interna é um e o de comunicação externa é outro, que diz respeito a como a empresa se relaciona com o público interno.
os clientes, os fornecedores, os prestadores de serviço, a comunidade, o público que mora ali no redor da empresa, ou mesmo públicos distantes. Então, tem empresas que estão se fortalecendo cada vez mais por esse grande investimento na comunicação externa. Você se comunica e você se torna conhecido não só por aqueles que serão seu público-alvo, seus clientes, mas você pode se tornar conhecido por uma comunicação bem feita, outdoors, frases que chamam a atenção, seja lá por qual meio de comunicação for. Então, quando se vai fazer um plano de comunicação, há várias fases que precisam ser seguidas. Você não fala assim, vou ver da minha cabeça, vamos fazer de tal jeito que parece que é legal. Não, você tem que fazer uma análise da instituição. O que a nossa empresa precisa? Qual é o tipo de serviço? Que tipo de público que a gente atinge? Definir, né, esse público de interesse. Quem é que eu quero atingir, afinal, com essa comunicação externa que eu vou fazer? Que estratégias eu tenho que utilizar? Será que vale a pena pagar a televisão? Será que vale a pena rádio? Será que vale a pena outdoor? Em que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir qual é o objetivo. Eu quero que é para tornar a nossa marca conhecida. Eu quero porque eu quero vender tal coisa na época do Natal. Então, os objetivos têm que estar ali. Metas, né? Quais são as metas da organização? O que nós temos que alcançar? Definir quais serão as estratégias, definir como que se vai avaliar depois, porque as estratégias, gente, quando você define, você tem que ver até o quanto você vai gastar. Quanto é que a empresa tem disponível para gastar em termos de comunicação externa? Talvez não tenha para televisão, mas talvez tenha só para outdoor, talvez tenha para o rádio e por aí vai. Tudo isso tem que ser muito bem pensado para que o trabalho seja realmente bem feito. E no final, quando você faz, né, você seguiu todos esses passos para fazer uma boa comunicação, você vai ter condições ao final de realmente avaliar todo o trabalho que foi feito, toda a estratégia que foi utilizada. Conseguiu atingir o público-alvo ou não? Então, você sempre vai avaliar a partir dos objetivos que você tinha num primeiro momento. Tornamos a nossa marca conhecida em tais e tais setores da sociedade. Hoje em dia, toda vez que alguém ouve falar esse nome da nossa empresa aqui na nossa cidade, o pessoal sabe o que é, sabe onde é, o pessoal sabe o que nós fazemos. Então, tem tudo isso para se preocupar num plano, tá? Há várias maneiras de se comunicar, principalmente na comunicação interna, você precisa pensar muito disso. Comunicação verbal oral, que tem vantagens e desvantagens. A comunicação verbal, você fala com a pessoa, a vantagem é que ela ouve imediatamente, mas quando tem uma desvantagem é que a pessoa, da mesma forma que ela escuta rapidamente, ela esquece também rapidamente. Então, muito cuidado com a comunicação verbal. A comunicação escrita, a vantagem, fica ali, escrito. A pessoa pode abrir de novo a mensagem, vai ler e vai se lembrar. Porém, às vezes, uma palavra escrita, ela tem um peso muito maior do que uma palavra falada. A pessoa pode se ofender quando a palavra está escrita, mas às vezes, dependendo do tom que você falar, a mensagem, ela nem vai se ofender. E a comunicação não verbal, gente. Cuidado, que às vezes a gente manda uma imagem pensando que está transmitindo uma coisa boa e às vezes pode ser uma coisa ruim, tá? Então, vocês vão ver, gente, e nós vamos desenvolver isso mais na aula presencial, porque são assuntos bastante interessantes. Nós vamos falar sobre a comunicação assertiva, feedback, acompanhamento, empatia, simplificação da linguagem, escutar bem. Todos esses são passos de como melhorar a comunicação de uma empresa. Não é fácil, não são coisas muito simples. Vai precisar de uma maturidade e um empenho muito grande se você quiser realmente aprender essas técnicas para melhorar a sua comunicação. Por último, eu gostaria de esclarecer, né, quando eu comecei a falar no começo, a diferença entre a comunicação interna e o endomarketing. A comunicação interna é a escolha de todos aqueles meios que nós temos. E o endomarketing é quando você emprega ferramentas para satisfazer o seu público. O funcionário vai ficar feliz. Então, quando eu mando, por exemplo, um feliz aniversário, eu estou trabalhando o endomarketing da minha empresa, tá? Também o endomarketing passa por todas aquelas fases que eu já falei que a comunicação empresarial precisa passar. Análise do ambiente, diagnóstico da situação, determinar objetivos, elaborar estratégias, fazer o orçamento e avaliar no final. Tá ok, gente? Então, também vamos tratar ainda, né? Espero poder conversar e ter as perguntas de vocês nas aulas presenciais sobre como fazer essas estratégias de treinamento, programa de motivação, política de remuneração, criar canais de escuta. Afinal,
Afinal, quais são esses canais de escuta? É preciso a gente refletir muito sobre a importância desses canais de escuta dentro das empresas. E sem dúvida, né, eu acredito que melhorando a sua comunicação, você não precisa ser gestor, mas como qualquer profissional dentro de uma organização, você vai ganhar muito e você vai ter muitas mais chances de sucesso do que aquelas pessoas que não se comunicam bem. Tenham certeza, é mais importante uma comunicação de início do que o seu conhecimento técnico. A comunicação realmente é um dos passos para o nosso sucesso. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Teremos oportunidade de aprofundar mais esses assuntos. Até uma próxima oportunidade.